Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Aqueles que puderem colocar-se de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra de Deus. Efésios 6, versículos 10 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo o vosso lombo, ou cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar? Pai, ó Senhor, acabamos de ler a Tua santa palavra. E agora, Pai, suplicamos-te, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, abra os nossos olhos, os olhos da nossa alma, para que possamos ver cada lição, ó Pai, que ela tem para nós, cada lição que ela traz, Senhor. Abre, ó Deus, os olhos da nossa alma, Senhor. Pai, fala-nos neste momento, Senhor. Nosso coração anseia, Pai, por ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Fala-nos, Senhor. É a nossa súplica em nome do Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Podem assentar. Irmãos, a oração é importante na vida do crente. 30 segundos para você pensar um pouquinho e responder para você mesmo. Vou repetir a pergunta. A oração é importante na vida do crente? Eu creio, se não todos, a maioria absoluta respondeu sim. Se não todos. Agora, uma outra pergunta. Por que, então, essa diferença tão grande, a resposta à pergunta, a oração é importante na vida do crente, e a sua prática no dia a dia? Na resposta que nós damos, nós afirmamos que a oração, ela é relevante na vida do crente. Porém, na prática, ela é irrelevante. Por quê essa diferença tão grande? Eu quero dar 2 exemplos de oração aqui, e 2 exemplos e depois uma outra pergunta. O primeiro exemplo que eu falo aqui é de Lutero.
Lendo algumas das biografias de Lutero, nós vimos que ele tirava de 2 a 3 horas de oração diárias no seu viver. Ele dizia que nós devemos orar com a mesma naturalidade que um sapateiro faz um sapato ou um alfaiate faz o terno. Mas me impressionou nessa biografia de Lutero uma outra coisa. Teve um dia que ele disse: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não orar pelo menos 2 horas, eu não vou dar conta de fazer tudo. Outro exemplo que eu quero tirar aqui ainda, abra sua Bíblia rapidamente aí, por causa do nosso tempo aqui, em Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2. Olha o versículo de número 25, até o versículo 32. Veja este homem, a vida deste homem, que Deus registrou aqui em sua palavra. 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Agora daqui para frente, por favor, observe como o Espírito Santo agia na vida desse homem. Então, final do versículo 25. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ele vai orar agora, por favor, vejam aí. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ainda nesse mesmo texto, por favor, vai comigo lá no versículo 36 a 38. Vamos ver o exemplo agora de uma mulher de oração. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Interessante, irmão, me chama a atenção para a nossa meditação nesta manhã aqui, o final do versículo 37, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e oração. Agora, quando nós lemos esses exemplos aqui, irmãos, eu fico pensando, o que é que explica, irmãos, essa disparidade entre esses homens, essa mulher, que passavam horas de joelhos diante do Senhor, e nós hoje que não suportamos 10 minutos de oração. Como explicar essa disparidade? Então, irmãos, nós temos muito a aprender com esses exemplos que nós temos aqui na palavra de Deus. Cuidado, na teoria, a oração é algo de suma importância na vida do crente. Mas na prática, irmãos, muito cuidado, ela tem sido irrelevante. George Miller, eu até trouxe aqui um livreto, também traz aqui a biografia dele, parte dessa biografia dele. George Miller, irmãos, era um homem que começava o dia também com várias horas de oração.
Ele orava diariamente para que Deus cuidasse das necessidades práticas dos seus orfanatos. Olha que eu falei no plural, viu? Seus orfanatos. Sabe o que acontecia? O milagre acontecia. Em resposta às orações desse homem que passava de 2 a 3 horas também diariamente orando ao Senhor. Começava o dia assim. Mas irmãos, no texto que nós acabamos de ler da palavra de Deus, nós vemos aqui que há um conflito, há um combate, irmãos, aqui contra o diabo, os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo mau. E aí o versículo continua, ainda fala para nós, mais ainda, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estamos numa luta, estamos numa guerra, num combate. Lá em Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11, nós vemos ali o Espírito Santo de Deus levando Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelo diabo, e o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo número 4, no versículo 15, ele diz: ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Mas vejam o que é que o Senhor Jesus, Ele próprio diz para cada um de nós aqui nesta manhã, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 20, Ele diz: lembrai-vos das palavras que vos tenho dito, não é o servo maior do que o seu Senhor. Ora, o que Jesus quis dizer com isso, meus irmãos? Se nós como servos não somos maiores que o nosso Senhor, e o nosso Senhor foi tentado de tal maneira, que dirá a nós? Que dirá aos seus servos? Seremos muito mais ainda que Ele. Irmãos, os simples fatos de declararmos cristãos significa que estamos agora envolvidos nesta luta e neste conflito. Este ensino, essa ideia de que agora eu aceitei Jesus, agora eu me tornei um cristão, agora então os problemas sumiram, agora então os problemas desaparecem. Não existe isso aqui na palavra de Deus, irmãos. Não existe isso aqui na palavra de Deus. Tem um escritor sacro, recomendo esse escritor, livros dele. Se você não encontrar o que eu quero citar aqui, você pode comprar outro dele, que todos os livros são bons. É Packer, J.I. Packer. J.I. Packer, ele disse o seguinte, num livro intitulado Nunca Perca a Esperança. Ele diz, abro aspas aqui para o Packer: o que você fez ao alistar-se ao lado do Senhor é que, quer queira, quer não, você estará vivendo o resto de sua vida num estado de guerra espiritual. Ele baseia isso em Gálatas 5,17, onde diz assim: o espírito luta contra a carne contra o espírito, porque são opostos entre si, para que não façais aquilo que quereis. Baseado nesse versículo é que ele afirma isso aqui: você, quer queira, quer não, está vivendo pelo resto da sua vida numa batalha espiritual. E ele continua, ele diz assim: olha, não conseguindo evitar que o crente viesse à fé, Satanás fará a coisa mais amaldiçoada que puder, para afastá-lo do seu crescimento saudável em Cristo Jesus, para o que puder, para o afastar de ser útil no serviço do Senhor, na vida serviçal. Irmãos, nós estamos em guerra espiritual, em luta espiritual. Satanás irá trabalhar para desviá-lo dos passos da santidade ao Senhor Jesus. Estamos numa batalha. Mas olha um detalhe aqui, irmãos. Nós estamos lidando
com um inimigo que só é menor em poder a Trindade Santíssima. Isso é importante. Ele só é menor em poder a Trindade Santíssima. Ele está acima do homem. Ele está acima de nós em inteligência, em agilidade mental. Ele está acima, irmãos, de qualquer um de nós aqui dentro em poder. Por favor, olhe no nosso texto aí, Efésios capítulo 6 agora. Olha qual é a primeira, a primeira palavra que aparece no versículo 13. Diz assim, olha, a primeira palavra é esta: portanto. Ou em outra versão, duas palavras: por isso. Aí vem uma pergunta: portanto o quê? Com este portanto aqui, irmãos, o que a palavra está dizendo para nós é isto: porque o nosso inimigo é astuto, porque o nosso inimigo supera o homem em inteligência, porque o nosso inimigo é sagaz. O único modo de obter a vitória sobre esse inimigo, o único meio, irmãos, de derrotar esse inimigo é vestindo toda a armadura de Deus. E é isso que o versículo 13 fala. Olha aí, por favor, agora vamos mais, nós estamos na primeira parte dele. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Irmãos, quando o versículo está dizendo para nós, tomai toda, significa também um detalhe aqui, que não basta apenas eu pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não basta apenas eu pegar o escudo da fé. Não basta apenas eu calçar as sandálias. Não basta apenas eu ter comigo a couraça da justiça. Não. O que o texto está falando, Senhor, é toda a armadura de Deus. Toda ela, sem exceção nenhuma. O apóstolo Paulo segue aqui, irmãos, de uma maneira tão cuidadosa, falando conosco, quando ele fala que não basta apenas isso, a analogia que ele faz aqui é a armadura de Deus com o soldado romano. Eu creio que o apóstolo Paulo, irmãos, ele passou por várias vezes preso a um soldado romano. E eu creio que ele olhava para aquele soldado de ponta a ponta. E ele olhando ali via a sandália, o cinturão, a couraça. Ele via ali o capacete, o escudo, a espada. E naquele momento agora ele pega tudo aquilo que ele vê ali e traz para a área espiritual. Ele faz uma analogia de cada peça daquela com a armadura de Deus, cuidadosamente, porque o apóstolo Paulo era o que era. Até hoje não tem ninguém, humanamente falando, mais culto do que foi o apóstolo Paulo. Não estou falando da sabedoria de Salomão, não. Estou falando da cultura do apóstolo Paulo. E com toda essa cultura, imagine uma outra coisa aqui, um outro detalhe: inspirado pelo Espírito Santo, quem ia resistir às palavras desse homem? Quem? E ele fez isso e colocou aqui, irmãos. Agora, às vezes a gente fica pensando assim: Alípio, não está completo não, ainda falta alguma coisa aí. Aí a pessoa pode nos levar no versículo 18, que eu quero trabalhar um pouquinho esse versículo aqui agora com os irmãos. Versículo 18 é que fala: orando com toda a oração, orando em todo o tempo, no Espírito. Aí alguém fala assim: essa não é outra peça da armadura? Não, irmãos, não é. Essa não é. Mas há comentaristas que colocam como sendo.
Há estudos que colocam como sendo uma outra peça da armadura, mas o que nós precisamos aprender aqui nesse versículo 18, irmãos, é que oração, e neste ponto da palavra de Deus, através desse querido pastor, o apóstolo Paulo, ele chega aqui agora a sua derradeira declaração com respeito àquilo que o povo de Deus precisa, que temos que fazer quanto a dentro desse conflito que nós estamos. Aí dentro desse conflito agora nós temos que orar ao Senhor. Temos que buscar forças no Senhor. E para isso eu tenho que estar sempre, constantemente em oração. Porque a nossa luta, irmãos, é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores desse mundo tenebroso, irmãos. Não pense que você, porque vestiu toda a armadura de Deus, agora você está pronto. Pode vir, Satanás. Estou te esperando, vem. Não é assim não, irmãos. Não é assim. Por isso que o apóstolo Paulo incluiu esse versículo 18 aqui, ele inseriu esse versículo 18 aqui. E ele diz para nós assim, nesta manhã está falando assim para nós: vistam cuidadosamente toda a armadura de Deus. Vistam-na cuidadosamente, façam uso correto dela. Porém, em acréscimo a tudo isso, sempre, em todo tempo e em todas as circunstâncias, continue orando. Continue orando. Que beleza, né, irmãos? Irmãos, põe atenção no que eu vou falar aqui agora. Toda a armadura, ou a armadura que está aqui no nosso texto, a palavra de Deus, a armadura de Deus, ela é suficiente, porém, não é eficiente sem oração. Entenderam? Toda a armadura de Deus, ela é suficiente, porém, não é eficiente sem a oração. E é por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós nesta manhã: orando em todo o tempo. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim: olha, veste toda a armadura. Aí ele fala o pastor Erickson, pastor Erickson, veste agora a couraça. Mas, Erickson, antes de você vestir a couraça, dá uma polida nela com oração. Agora põe o capacete. Mas antes, dá uma polida nele com oração. Agora, pega a espada do Espírito. Mas antes, dá uma polida nela com oração. Veste toda a armadura de Deus. Coloque cada peça com oração. Com oração. É aqui que eu vejo o porquê que a oração não é outra peça. Ela faz parte de cada. Até mesmo porque eu creio plenamente que o apóstolo Paulo, quando ele olhava para aqueles soldados romanos ali, pagãos, ímpios, muitos deles maus, ele não via essa peça, a oração neles. Eles não oravam, nem sabiam o que era isto. Eu creio que os que oravam ali eram só aqueles que já haviam sido convertidos através do evangelismo do pastor Paulo. Esses podiam estar orando, mas os outros, não. Mas eu e você, para o combate que nós temos diante de nós, oração em todo o tempo. Oração em todo o tempo. E aí o apóstolo Paulo trabalha essa parte aqui, irmãos, maravilhosamente. Eu acho interessante que o Senhor Jesus, quando ele estava próximo da cruz, os dias estavam chegando ali, ele chama os seus discípulos, vai para o Getsemane, vai para um monte ali,
para orar. Mas chegando ali, entre aqueles discípulos que estavam com ele, escolhe 3, Pedro, Tiago e João, afasta um pouquinho com eles, para que eles pudessem orar juntos ali. O Senhor Jesus deixa os 3 ali, e dá uma avançada mais para frente, fica sozinho. Ele diz: a minha alma está angustiada. E ele ora, volta, os 3 estavam dormindo. E Jesus fala com eles: nem um pouco vocês puderam ficar aqui orando. E diz para eles exatamente essas palavras assim: o espírito, na verdade, está pronto. Vigiai e orai, porque a carne é fraca. A carne é fraca. Eu aproveito aqui, queridos, para fazer uma pergunta para você nesta manhã. A pergunta é esta: como está a sua vida de oração? Lembra dos exemplos que nós citamos aqui na introdução? Como está a sua vida de oração? Precisamos sim, irmãos, conhecermos as doutrinas da palavra de Deus. Precisamos sim, irmãos, termos conhecimento da palavra de Deus, conhecermos um pouco de teologia. E tem mais um detalhe: precisamos conhecê-la bem. Mas, para que a teologia, o meu conhecimento aqui seja vital, para que ele tenha vida, é necessário que eu acredite em oração. É necessário, irmãos, que eu goste de reuniões de oração, para que todo o meu conhecimento, o pouco que eu tenho, tenha vida. Eu preciso gostar de oração. Eu preciso gostar de reuniões de oração. Sabe de uma coisa, irmãos? O fato de muitas igrejas hoje, ortodoxas, doutrinariamente fortes, estarem mortas, é porque esqueceram dessa exortação adicional. Eles não foram adiante para lembrarem dessa injunção que o apóstolo Paulo faz aqui: orando em todo o tempo. Você gosta de reunião de oração, meu irmão? Minha irmã? Para aqueles que não sabem, esse ano de 2023, nós estamos vivendo o ano em que nossas reuniões de orações, a cada sexta-feira de manhã, das 7 às 7h30, estão completando 28 anos, aqui na capela. 28 anos. Você gosta de reunião de oração, meu querido? Ainda, irmãos, precisamos destacar aqui uma outra coisa. Precisamos sim vigiar, porque o diabo pode fazer-nos concentrar tanto em outras coisas da doutrina. Vou citar como exemplo aqui: o diabo pode me fazer concentrar tanto na doutrina calvinista, nos 5 pontos calvinistas. O diabo pode me fazer eu concentrar tanto em escatologia, se é pré-milenista, se é amilenista, se é pós-milenista, e me faz e tira a minha atenção de outra parte tão importante também na palavra de Deus. Irmão, você põe bem atenção no que o que nós lemos aqui na palavra de Deus, quando ele diz para nós no versículo de número 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você sabe o que é cilada? Cilada, irmãos, é armadilha. Cilada, irmãos, é uma emboscada. Cilada é traição. E o texto está me advertindo aqui, Alípio,
Cuidado, muito cuidado, Alípio, com a cilada do diabo. Cuidado, meu irmão. O diabo pode levá-lo a olhar certas coisinhas, picuinhas, e tirar a sua atenção de uma vida de oração, uma vida com Deus. Irmão, nós não podemos deixar passar despercebido de maneira nenhuma o valor, a importância que o Novo Testamento dá para cada um de nós quanto à oração. E começando com o exemplo do nosso Senhor Jesus. Jesus, irmãos, como Filho de Deus, Ele era possuidor de um conhecimento inigualável, possuidor de um conhecimento, irmãos, ímpar. Mas, no entanto, com tudo isto, Ele teve também noites inteiras de oração, noites inteiras. Com esse conhecimento inigualável, ímpar que ele tinha, irmãos, ele teve madrugadas e madrugadas de oração, irmãos, a sós com o Pai. Ouça o que ele ensina para os seus apóstolos em Lucas, no capítulo 11, 18, no versículo, é um parágrafo pequeno ali, mas no versículo 1 diz assim: proferiu-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração, meus irmãos, é o único meio do crente vencer o esmorecimento. Você está desanimado? Esmorecido? Ore. Ore. É o único meio que nós temos para evitar o desânimo. Ou oramos sempre, como a palavra de Deus manda fazer, ou ficamos desanimados. Pergunta, meu irmão, minha irmã, qual é o lugar da oração na sua vida? Não esqueçam dos exemplos da introdução. Qual o lugar da oração na sua vida? A oração, irmãos, é tão necessária que alcance do mais intelectual dos homens até aquele que não tem conhecimento algum, não tem intelectualidade nenhuma, quem sabe. Vou mudar isso aqui. A oração, irmãos, ela é tão necessária tanto para o douto como para o indouto. Ela é necessária para todos. Sabe por quê, irmãos? Porque se o conhecimento que eu tenho de Bíblia, se o conhecimento que eu tenho de teologia não me leva à oração, há algo de errado em alguma área na minha vida. O problema, irmãos, muitas vezes é que temos a tendência de parar na colocação de toda a armadura de Deus. Aqui estamos completos, agora eu posso me relaxar, eu posso me folgar, daqui para frente tocar o barco. Relaxa, esquece quando a palavra de Deus fala para mim assim: Alípio, vigie e ore. Vigia e ore. E caminhando para o final do nosso estudo desta manhã, eu quero trabalhar rapidamente com os irmãos o versículo 18 ainda. Eu quero dissecar um pouquinho esse versículo 18. Vamos nele? É de de Efésios 6, tá? Olha o versículo 18, eu vou ler novamente para que nós possamos trabalhar o versículo. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Primeira parte do versículo, com toda oração. O que o apóstolo Paulo quer dizer para nós esta manhã sobre toda oração? Toda oração aqui, irmãos, o apóstolo Paulo falando da oração num sentido geral, num sentido amplo da oração.
a parte da oração em que está tudo incluído sobre esse título. É como se oração aqui fosse, vou mudar aqui, eu ia ilustrar aqui, para ficar mais fácil de entender, mas eu vou mudar a ilustração. É como você está saindo da sua casa e para uma reunião de oração aqui no templo, e a oração está específica, que nós vamos orar agora as crianças da nossa igreja. É o tema da reunião de oração. Mas surgem outros temas, e alguém lhe pergunta assim: você está indo aonde? Aí você responde: eu estou indo para uma reunião de oração. Reunião de oração? É, uma reunião de oração. Você falou esse sentido no sentido geral. Eu estou indo para uma reunião de oração. Nós vamos orar. Agora, quando você chega nessa reunião, sob esse tema, esse título, toda a oração, tem partes que aparecem para a oração. Mas mais detalhe ainda, irmãos, é que eu creio que o apóstolo Paulo quer levar-nos aqui as várias formas de oração. Quando ele fala toda oração, ele quer nos levar a várias formas de oração. Mas você pode perguntar: Líbio, explica isso direito. Que formas de oração são essas? Eu explico. Oração particular, oração em público, oração secreta, aquela de Mateus capítulo 6, versículo 6, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar e diz para eles assim: olha, vocês quando orarem, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, olha, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Oração em secreto, oração pública. É fácil de simplificar isso aqui mais ainda. Oração, como fizemos aqui de joelhos, todos oraram, mas que tipo de oração? Oração impronunciável. Oração silenciosa. Mas de repente uma irmã orou também, só que foi uma oração audível. Todos nós ouvimos a oração. É isso que está falando assim, com toda oração. Toda oração. Oração oral, né? Com palavras. Oração, ele nos ensina, como o texto está dizendo para nós aqui, irmãos, entregue-se a todo tipo de oração. Mas é outra parte que vem no versículo aí, por favor. Depois de toda oração, ele diz para nós aí no versículo assim: orando em súplicas, né? Oração e súplicas. A súplica aqui, irmãos, refere-se àquela parte bem definida da oração que nós chamamos de petição. São pedidos e desejos especiais que nós fazemos. Posso exemplificar aqui. Nós estamos orando essa semana, irmãos, pela nossa irmã Conceição. Eu creio que todos aqui já têm conhecimento, né? O seu filho André desapareceu. Estamos orando pela irmã Conceição. Estamos orando pela Thaís. Estamos orando pelo seu filho Atos, pelo seu filho Levi. Estamos orando por ele também, para que ele apareça. Isso é que é súplica. Estamos suplicando ao Senhor por esses nossos irmãos. É a parte específica da oração, irmãos. É aquela parte, irmãos, que nós fazemos os nossos pedidos. A oração 2 a 2 que foi feita aqui, né? Eu fiquei aqui com o pastor Erickson. Eu fiz súplicas pelo pedido dele. Ele fez súplicas pelo meu pedido. Isso é que é o que o apóstolo está chamando aqui, oração e súplica. Olha para o versículo, a outra parte, por favor. Depois ele fala assim: orando em todo o tempo. E agora, em todo o tempo? E isto mesmo, quando ele fala em todo o tempo aqui, ele fala assim: Alípio, você tem que orar em todas as ocasiões, em todas as épocas. É como está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso está mostrando para nós aqui que o crente não deve estar orando de uma vez ou outra, ou orar somente quando os problemas aparecem, quando os problemas surgem, quando as dificuldades acontecem. Não, ore sempre, em todo o tempo.
Sabe como que eu resumo isso aqui, irmãos? Eu resumo assim: olha, orem em tempo de vacas magras, mas também em tempo de vacas gordas. O que vem depois aí no nosso versículo, depois de todo o tempo? No Espírito. No Espírito. Irmãos, aqui nós temos o segredo da verdadeira oração. O segredo da verdadeira oração. Aqui temos, irmãos, a real essência da oração. Paulo não contentou em dizer apenas orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Interessante uma coisa, irmão, se você ler esse versículo e tirar essa injunção que ele faz aí, se você ler o versículo sem expressar no Espírito, o versículo fica completo. Faça essa experiência e leia para você ver, tira no Espírito, ele fica completo. Mas sabe o que aconteceu? É que na inspiração do Espírito Santo de Deus, Paulo acrescentou isso aqui no versículo. Paulo, não é a igreja que está acrescentando. O apóstolo colocou no Espírito, porque isso, irmãos, é um ponto vital da oração. Irmãos, esse ponto aqui no Espírito, ele é tão vital à oração, que se nós não o colocarmos aqui, não lembrarmos dele, nós não oraremos realmente. Põe atenção nisso. Minha oração pode ser audível, inaudível, de joelho, sentado ou deitado, mas se não for no Espírito, ela não tem vida. A parte essencial da oração está aqui, meu irmão, meu querido. É importante, sim, que a nossa oração seja feita no Espírito. Isso nos ensina, irmãos, que não é o muito falar, não é o uso de vãs repetições que seremos ouvidos, como pensavam os fariseus, os escribas, hipócritas, avaliavam a oração pelo seu comprimento, ou pela sua visibilidade. Orar nas esquinas, nas praças, em lugar onde eu pudesse ser visto. Assim eles avaliavam a oração. Irmãos, pode-se repetir orações mecanicamente, ler as mesmas orações repetidas vezes, dia após dia, mas a verdadeira oração é aquela que é feita no Espírito. Mas, cuidado com uma coisa, irmãos. Aqueles que ensinam que orar no Espírito é orar em línguas. Não. E nós vamos ver ainda que não. Em nenhum momento aqui no nosso contexto dá base para eu ensinar que orar em Espírito é orar em línguas. A oração em Espírito, irmãos, ela é o oposto da oração, das orações frias, formais. Ela é o oposto das orações, irmãos, que não vêm do coração. É por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, nas nossas reuniões de oração, irmãos. Eu já ouvi, não sei, não me lembro se eu já falei, se falei, Deus me perdoa. Quando está o grupo reunido e fala assim, vamos aproveitar, vamos fazer uma oraçãozinha. Você já viu isso? Oraçãozinha? O que é isso? Oraçãozinha? Não, irmãos. Não, irmãos.
vamos fazer uma oração ao Senhor. E vamos fazê-la com muita reverência. Com muita reverência. Orar no Espírito. Irmãos, a dicção, a linguagem, o meu português, a gramática, na minha oração, Deus não olha para isso, irmãos. Deus não olha para isto. Sabe por quê? Porque isto nunca foi a causa principal da oração, irmãos. Nunca foi. Oração em espírito, irmãos, isso significa que o Espírito Santo dirige a oração. Oração em espírito, irmão, significa que o Espírito Santo cria a oração dentro de nós e nos capacita a elevá-la a Deus. Veja o que o pastor e apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele é claro, ele fala assim, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele faz isto em nós, irmãos. O Espírito Santo nos dá a petição. O Espírito Santo, irmão, na nossa oração, ele ordena a nossa mente. O Espírito Santo, irmão, ele nos dá a oração, ele a dirige. E mais ainda, irmãos, o Espírito Santo reveste a nossa oração de poder. Quero encerrar com uma ilustração. Dr. Lloyd Jones. Se você nunca leu um livro desse homem, procura na livraria nossa, lá tem, Dr. Lloyd Jones. Não estou nem indicando o nome. Mas o primeiro livro dele que eu li, o título é Por que Prosperam os Ímpios? Foi o primeiro livro que eu li há uns anos atrás. Depois eu não parei mais de ler os livros dele. Mas o Dr. Lloyd Jones, comentando essa carta aos Efésios, quando ele chega no capítulo 6, ele comenta os versículo por versículo. No versículo de número 18, ele diz assim, essas palavras aqui, ele fala que é difícil explicar em palavras esse orar em espírito. Ele achou melhor então ilustrar com o que aconteceu com ele. Eu abro aspas aqui para o Dr. Lloyd Jones. Ele diz assim, era uma reunião de oração em que eu participava. A reunião começou às 19h15 em uma igreja. Muito calor. Numa segunda-feira, 2 homens já haviam orado. Levantou-se então um homem conhecido de todos, pouco importante, destituído de dons, cujas orações podiam ser tediosas, formais, áridas e desalentadoras. Começou a orar e de repente algo lhe aconteceu. O homem se transformou por completo. Sua voz se aprofundou e ele começou a derramar uma das mais eloquentes orações que eu já vi em toda a minha vida. E ele elevou a reunião toda, a mim inclusive. Cada um de nós passou a estar no Espírito, nos domínios do Espírito. E a reunião prosseguiu, orando um após outro. Homens e mulheres que eu tinha ouvido orar em outras ocasiões, agora estavam orando como eu nunca os ouvira orar antes. Linguagem, pensamentos, tudo era perfeito, e o calor, a soltura e a liberdade eram notáveis.
E continuaram assim, até 10 para as 22 horas, 2 horas e 30 minutos de oração. Tínhamos esquecido o tempo, estávamos na esfera do Espírito, estávamos na eternidade. Já não importava a hora, nada importava. É isto que a palavra de Deus nos está exortando: orar no Espírito. E o Dr. Lloyd Jones conclui essa parte dizendo assim: o mundo e a igreja, como estão hoje, as orações formais não são suficientes. Necessitamos desta oração no Espírito. Precisamos agarrar-nos a Deus. Irmãos, eu faço a aplicação nossa meditação nesta manhã aqui apenas com uma pergunta tão simples, que já fizemos aqui. A pergunta é essa, minha irmã, irmão, jovens, adolescentes: como está a sua vida de oração? Você gosta de reuniões de oração? Ela é relevante para você ou é irrelevante? Que Deus nos abençoe nesta manhã, Pastor Edson.